E aí, pessoal, resolver uma questão de cinemática vetorial. Esse exercício encontra-se no módulo 3 de CF1 e ele tá lá na semana 6, para quem quiser pegar também na plataforma, tá? No arquivo em PDF. Bom, ele também tá na página 79, tá? Continuando aqui, pessoal, pra gente falar um pouquinho de cinemática vetorial, a gente tem que relembrar. O que era um vetor mesmo, galera? Eu costumo dizer que um vetor é um objeto matemático que nos fornece sempre três informações, que são a direção, o módulo, né, ou intensidade, e também o sentido. E ele é representado por uma seta, tá? Dessa maneira, na qual o início dela é a minha origem e a ponta dela é a minha extremidade, né? E também ela me dá o sentido aqui também, do meu vetor. Tá? Vamos continuar aqui pelo iniciado. Um carro ele vai do ponto A até o ponto B, como ilustra a figura 1. O item 1 pede assim: desenhe os vetores posição dos pontos A e B. E expresse esses vetores em termos de unitários I e J. Tá? Bom, pessoal, como é que eu vou desenhar o vetor posição? Primeiro tem que saber como que é o vetor posição, tá? O vetor posição, eu costumo dizer que ele é dado pelo vetor de deslocamento da origem até o ponto, tá? Então, eu vou fazer uma seta partindo da origem até o ponto A. Então, esse vai ser o meu vetor posição para A. Tá aqui, tá? Uma seta que parte da origem até o ponto A. Vetor posição para B é a mesma coisa. O vetor posição de B é dado pelo vetor de deslocamento, né? Da origem até o ponto B. Então, vai ser aqui, olha, uma seta partindo da origem, né? Até o ponto B eu vou chamar de R de B, tá? Agora, como é que eu vou expressar isso em termos de unitários? Ele já deu aqui o teu referencial do unitário J no sentido positivo de Y, né? E o unitário I no sentido de X positivo. Lembrando que para o vetor posição aqui de A, eu sei que ele está na diagonal. Logo, também entendo que ele também está se deslocando tanto no sentido de X positivo, como também no sentido de Y, né, vertical, positivo. Então, o meu vetor posição de A, na verdade, é a soma das componentes vetoriais, né, R de A em I unitário, mais R de A em J unitário. Aí ele diz em negrito aqui, para considerar que cada quadrado vale 10 km. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou contar cada quadradinho aqui, tá? Eu tenho 3 quadrados no sentido horizontal, né? Que ele está se deslocando. Então, vai ser 30 km em I unitário, mais 2 quadrados aqui, 20 km em termos de J unitário. Beleza? Não posso mais resolver. Tá aqui a minha expressão em termos de unitários para o vetor posição de A. Vetor posição de B, eu vou fazer a mesma coisa, né? Só que a diferença é que ele tem um módulo maior. Ele se deslocou tanto em X quanto em Y, né? Vertical ou horizontal, uma distância maior. Então, eu vou ter que o vetor de deslocamento, vetor posição, perdão, para B é a soma dos vetores posição em I, né? R de BI, mais R de B em J unitário, tá bom? E isso tudo, eu vou contar os quadradinhos. Para não tomar muito tempo, eu já contei aqui que ele andou no sentido de X, né? Ou em termos de unitário, 17 quadrados, que dá um total de 170 km em I unitário, mais aqui no vertical, 7 quadrados, que dá um total de 70 km em J unitário, tá? Tá aqui, essa é a minha expressão para o vetor posição de B e o vetor posição de A, tá? Não tem mais o que fazer, porque eu tenho componente I com componente J, então eu não posso somar elas. Para o item 2, ele pede assim: desenhe os vetores de deslocamento do ponto A ao ponto B e expresse isso em termos de unitários em J. Bom, pessoal, o vetor de deslocamento é dado pela variação da posição final menos a posição inicial. Então, eu vou ter que fazer uma seta aqui interligando o ponto A, né, até o ponto B. Dessa maneira. Então, o meu vetor de deslocamento é dado pela variação da posição final menos inicial aqui, né? Então, eu vou chamar ele de R a B, tá? E, novamente, o que é o vetor de deslocamento? É a variação dessa posição, né? Posição final, que é RB, que eu já obtive no item anterior, menos a posição inicial, RA, tá? Agora, é só pegar essas expressões em termos de unitário e jogar aqui.
tá? De que maneira? 170 km em I unitário mais 70 km em J unitário. Isso tudo menos 30 km em I unitário mais 20 km em J unitário. Agora eu posso somar ou subtrair componente com componente. Eu tenho componente I com componente I. 70 km em I menos 30 km em I, eu vou ter que o meu vetor de deslocamento R de AB vai ser 140 km em termos de unitário, né? 70 km em J unitário menos 20 km em J unitário, eu vou ter 50 km em J unitário, tá? E eu vou dar o sinal do maior aqui, então vai ficar mais 50 km em termos de J unitário. Tá aqui, pessoal, esse é o meu vetor de deslocamento, né? Expressão em termos de unitário, para o vetor de deslocamento. No item 3, ele pede assim, supondo que o vetor de deslocamento ocorreu em 2 horas. Calcule o vetor velocidade média entre os pontos A e o B. Pessoal, o que é o vetor velocidade média? A velocidade média é dada pelo deslocamento, né? Então, aqui, ó, a velocidade média vetorial é dada pela variação da posição, que é o meu deslocamento, que eu já obtive no item anterior, R de AB, menos a variação do tempo, que é 2 horas, que ele deu aqui, tá? Então, vou botar aqui T. Então, é só substituir. Quem é a minha velocidade média? Deslocamento, que eu já achei no item anterior, que é 140 km em termos de unitário, mais 50 km em termos de J unitário. Isso tudo dividido pelo tempo que foi dado no problema, que foi 2 horas, tá? Então, isso tudo dividido por 2 horas, tá? Então, a velocidade média vetorial, eu não tenho como somar componente I com componente J, mas eu posso simplificar com a hora. Então, vai ser 140 km em I dividido por 2 horas, que vai me dar um total de 70 km por hora em termos de unitário I, mais 50 km em J unitário dividido para 2, vai ter 25 km por hora em termos de unitário J, tá? Então tá aqui, pessoal, posso evidenciar aqui, deixar isso mais bonitinho, posso botar 70 em I, mais 25 em J, isso tudo quilômetros por hora, fica melhor, tá? Tá aqui a minha velocidade média vetorial. Aí, no item 4, ele diz assim, as velocidades instantâneas do carro no ponto A e B são respectivamente iguais. Ele deu a expressão aqui, velocidade no ponto A, né, velocidade instantânea para A, e velocidade instantânea para B, tá? E disse assim, calcule a aceleração média vetorial do carro entre os pontos A e o ponto B, tá? Bom, pessoal, o que é a aceleração média? A aceleração média, no caso aqui, vetorial, é dada pela variação da velocidade, né, instantânea aqui que ele deu, em função do tempo. Então, a aceleração média, tá aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver, é dada pela variação da velocidade. Que velocidade? Velocidade final de B, menos a variação da velocidade aqui, ó, no caso de A. Então, vai ser VB menos V de A. Isso tudo dividido pelo tempo que ele deu no item anterior, que foi 2 horas, tá? Então, eu só vou substituir. Quem é a aceleração média? Vetorial. Quem é variação da velocidade VB, que é 80 km por hora em termos de unitário I, tá? Isso tudo menos 80 km por hora em I unitário, mais 40 km por hora em J unitário, tá? Isso tudo dividido pela hora, que é 2 horas, que foi dado no item anterior. Beleza. Repara, pessoal, que a velocidade em B ela só tem componente em termos de unitário I, tá? Significa que esse vetor só andou, ou se deslocou no sentido horizontal. Eu tenho componente em I, tenho componente em I, então eu posso subtrair uma da outra. 80I menos 80I, né? Eu vou ter 0. E isso tudo vai ficar como? Menos 40 em J dividido por 2. Então, a aceleração média vetorial vai ser 40 em km por hora, dividido por 2 horas. Eu vou ter, lembrando do sinal aqui, menos 20, o quê? Em J, isso tudo, quilômetros por hora ao quadrado.
tá aqui a minha aceleração média vetorial, tá bom, pessoal? Não esqueça, você pode somar componente com componente, né? Ou subtrair componente com componente. Tá aqui essa questão. Vamos fazer mais outra aí. Até!